Sim. Dois autores que qualquer teólogo progressista, e para ser teólogo não precisa ser bacharel em teologia também, precisa conhecer Max Weber e Rubem Alves. O Rubem Alves, ele tem um texto Protestantismo e Repressão, e também Dogmatismo e Tolerância, mas eu recomendo especialmente Protestantismo e Repressão. Depois eu acho que ele reescreve o livro e coloca religião e repressão para poder ampliar o tema, mas leia o protestantismo e repressão, porque é o que nos diz respeito. Ele fala, né, da alta imagem que o protestantismo tem de si e da real imagem do protestantismo, porque tudo é ideológico, né? O protestantismo se vende frente ao catolicismo, especialmente frente ao catolicismo, como uma religião baseada essencialmente na liberdade. A liberdade de crença, a liberdade de opinião, a de liberdade política. Os estados protestantes são os primeiros estados republicanos e democráticos do mundo, né? Então, enquanto que no catolicismo existia a monarquia e a repressão e a Inquisição, e os protestantes sempre requeriram a liberdade religiosa, e daí, junto disso, liberdade de imprensa, liberdade de opinião, etc, 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 como a religião da liberdade. E o Rubem Alves fala, não, o protestantismo não é a religião da liberdade, o protestantismo é a religião da repressão, moral e dogmática. E daí, depois de ler esse livro, aí vocês vão ler Max Weber. Aí vocês podem ler Sociologia da Religião e podem ler Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, é assim o título, mais ou menos isso. Em que ele vai tratar das afinidades do protestantismo, e para o protestantismo leia-se calvinismo, porque ele fala que o luteranismo ele é muito débil na sua possibilidade de fertilizar uma sociedade capitalista. Ele fala, o luteranismo, o misticismo e o organicismo do luteranismo não consegue produzir comunidades capitalistas eficientes. Olhem para as comunidades calvinistas. Uhum. Eu não lembro como a palavra exata que o Rubem Alves usa para descrever isso, que ele fala, né, a tara do protestantismo pela verdade. Ele precisa encontrar a verdade. Existe uma verdade e ele não está nem interessado em encontrar, ele já tem, né? Em reafirmar essa verdade, em objetificar a verdade, como se a verdade fosse uma coisa que você pudesse agarrar e segurar e não soltar mais. A verdade não é um objeto, então você não pode possuir, agarrar e preservar a verdade. A verdade, ela está no ar, né? Como o Raul Seixas dizia, né? A voz que canta no ar. Mas do Max Weber, eu queria descrever, então, três, já que a gente está nessa discussão, e acho que ela auxilia muito a gente pensar isso que a gente está refletindo nesse capítulo também, três pontos que ele descreve da afinidade do protestantismo com o capitalismo. Isso serve também para a gente refletir aquilo que eu estava falando desde o começo, que são os compromissos ideológicos da racionalidade, do racionalismo, das epistemologias. O Max Weber descreve da experiência que ele teve viajando pelos Estados Unidos, que ser uma pessoa ligada a uma comunidade religiosa, e quanto mais rigorosa fosse essa comunidade religiosa, ou seja, que expulsa o membro que não é fiel, que não se enquadra dentro das leis, da moral daquela comunidade, mais crédito essa pessoa tinha no mercado. Um advogado, um contador, um dentista, um vendedor, um caixeiro ambulante, que era filiado a uma comunidade rigorosa, as pessoas tendiam a confiar nessa pessoa como profissional, como um empreendedor, Era um porque marketing. ele era, porque ele tinha um crédito. Porque se ele fosse uma pessoa desonesta, se ele fosse uma pessoa trambiqueira, ele teria sido expulso dessa comunidade. E o Max Weber fala: nos Estados Unidos você não encontra um advogado, um dentista, um vendedor que não seja crente. Isso é um aspecto.
O outro aspecto que o Max Weber ele percebe, e que isso também, eu acho que também o Marx, também, não tenho certeza agora, mas foi a realidade da Inglaterra, com o metodismo, que surgiu na época da Revolução Industrial. Se o operário vai para casa e enche a cara de cachaça, no outro dia ele não vai trabalhar, ele está de ressaca. A moralização da vida, ela serve como um meio de controle social e serve como uma forma de aumentar a produtividade na fábrica. Isso várias pessoas falam. Isso você pode fazer uma pesquisa empírica de pequenos empresários. Vamos dizer assim, eu tenho um funcionário aqui que ele não tem religião nenhuma, sexta-feira ele sai, enche o cu de cachaça, segunda-feira ainda está de ressaca. O outro cara aqui que é evangélico trabalha certinho, não só a parte de não se deixar consumir por certos vícios, que obviamente faz mal para a saúde, mas o interesse do empregador não está na saúde do trabalhador, mas está na produtividade do trabalhador no outro dia, na fábrica ou na empresa, se ele está de ressaca ou se não. Mas também a noção de obediência que também é incutido dentro da formação moral evangélica, o que também tem se tornado uma regra no Brasil. Por que que pessoas evangélicas tendem a ser mais de direita? Por que que pessoas evangélicas tendem agora a defender livre mercado? Porque há uma noção de obediência ao pastor, ao pai, ao patrão, ao superior hierárquico, em que isso também é incutido na formação moral. Já te dou a palavra, Matheus. Agora, só o último ponto, que você estava mencionando da desmistificação que o calvinismo também produz, né, em termos sacramentais, em termos litúrgicos. O que que isso, também o Max Weber, ele lê que isso também serve para fertilizar o capitalismo. Ele não chega a dizer que o protestantismo criou o capitalismo, que o capitalismo já surgiu antes, né? E surge com processos particulares, mas fertilizou, né? Criou uma camada não só ideológica, como religiosa, para justificar o capitalismo. A desmistificação, ela permite a objetificação do mundo, porque se nada é místico, então tudo é objetificável, tudo é mensurável, mas também traz consigo a noção do mundo caído, porque a desmistificação do mundo significa o aprisionamento do místico em uma esfera transcendente, fora do mundo, e o mundo aqui é um mundo onde não há mística, onde não há transcendência, onde só há pecado e perdição. E por isso o moralismo, e por isso a comunidade cristã precisa se constituir como uma comunidade separada do mundo, inclusive politicamente, e primeiro se desenvolve como um sectarismo, mas agora, em décadas recentes, o movimento é inverso, né? Cansaram-se de se sectarizar do mundo e agora estão em cruzada contra o mundo para dominar o mundo, já que o mundo é caído, já que o mundo é perdido, essa comunidade ela se entende como vocacionada por Deus a impor uma agenda política, cultural e ideológica sobre o mundo que é caído. E por que que o mundo é caído? Porque ele foi desmistificado. Se o mundo fosse mistificado, não daria certo essa lógica. O moralismo, ele não produz apenas pessoas desesperadas. Ele produz algumas pessoas desesperadas, mas o moralismo, ele produz algumas pessoas com muita autoestima. Porque eles se entendem que eles estão enquadrados dentro daquele esquema religioso e moral. O outro é um perdido, o outro é um pecador. Eu não, eu vou ser arrebatado, eu tô. Então isso cria uma autoestima, isso cria uma arrogância, isso cria aqueles jargões evangélicos que agora estão fazendo parte do vocabulário brasileiro, que é o de falar, né? Minha vitória vai ter sabor de mel,
coisas desse tipo, né? De pessoas que colocam Deus como se Deus fosse o amuleto delas, que está produzindo a, a prosperidade dela, ela está vencendo, e que nem que para isso Deus precise ferir e humilhar outras pessoas que são seus adversários para que te eleve como sujeito. Então, isso cria também muito próximo ao nosso esquema econômico e político. Também o esquema religioso está dentro, muito bem casado, e é esse autoestima, né? Cada cristão é um pequeno influencer, né? E Uhum. se sente como se fosse o foco do mundo, né? A história do mundo é a história dessa pessoa e as outras pessoas são coadjuvantes da história dela.